Saudações a todos, queridos irmãos em Cristo Jesus. Bom Deus que habita no alto dos céus, muito obrigado, Pai, pela sua infinita misericórdia. Pedimos, Pai, neste momento que o Senhor nos abençoe com a presença do Santo Espírito para que nos possa guiar no estudo da sua palavra. São bênçãos que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos dar continuidade ao estudo da palavra de Deus para o nosso fortalecimento espiritual, pois nós estamos a precisar. Os tempos são muito difíceis. Hoje queremos considerar aqui um estudo de extrema importância, aliás, como todos os outros, porque temos estado ali a perceber algumas situações em que, portanto, cometemos falhas, né, e nos apercebemos de que cometemos falhas, né? A complexidade da vida do ser humano, a situação difícil em que nos encontramos tem afetado tanto as nossas mentes que depois perdemos a clareza mental, né, nas coisas que nós estamos a fazer. Acontece às vezes, acontece muitas vezes, quando estamos diante de um problema, percebemos que temos um problema e procuramos a solução. O que acontece muitas vezes é que, ao buscar essa solução para esse problema, esta solução acaba agravando mais o problema. Temos tido uma situação em que, ao tentar resolver um problema, adotamos uma solução que só piora o problema, né? Isso justamente porque as nossas mentes não são claras, não é? Nós temos as mentes obscurecidas pelo pecado. Acabamos, portanto, não perceber essas coisas. De certa maneira, o que obscurece as nossas mentes é o egocentrismo, né? O egocentrismo. Quando o ser humano, em tudo o que faz, ele é motivado pelo egocentrismo, então este egocentrismo acaba obscurecendo as faculdades morais dessa pessoa. O egocentrismo cega a mente da pessoa de tal maneira que, quando ele vai fazer seja o que for, a sua prioridade é o ganho próprio, de tal maneira que chega ao ponto até de, mesmo que para ele ganhar alguma coisa, o preço seja prejudicar muitas pessoas, o homem avança mesmo assim. Portanto, o homem, chegamos a este ponto de, quando procuramos resolver os nossos problemas, às vezes o preço é sacrificar muitas vidas, é prejudicar muitas pessoas, justamente porque a nossa mente está cega para perceber isto, porque o egocentrismo reina supremo, né? Quando o egocentrismo reina supremo, então a vontade do homem é a lei. Daí que ele não vai olhar aos meios para alcançar os fins. Então, depois isso cria realmente este problema de as soluções que nós adotamos para certos problemas acabam sendo pior do que os próprios problemas que nós, portanto, que tentamos resolver. Portanto, isto é uma situação que ela é muito complexa, não é fácil lidar com estes assuntos, nós sabemos. Tanto é assim que, ao reconhecermos isso, nós recorremos à palavra de Deus, nós temos o apoio para falar dessas coisas. É a palavra de Deus, é a palavra de Deus que nos suporta, não é? Porque sem ela nós nem sequer estaríamos a falar dessas coisas. Se nós não nos recorremos, não tivermos a palavra de Deus como apoio, nós não estaríamos a falar das coisas, não seríamos capazes de falar dessas coisas. A mente humana, quando ela está obscurecida pelo pecado, ela é tão cega, que mesmo quando há luz, aquela luz torna-se trevas para essa pessoa. É pela palavra de Deus que nós temos encontrado, portanto, esta iluminação das nossas mentes, para que então possamos abordar estas coisas, mas sempre consciente de que estamos a falar de assuntos muito delicados, estamos a falar de assuntos muito sensíveis, e que também temos consciência de que muitas pessoas não vão perceber o que nós estamos a dizer aqui, enquanto não pegarem nas suas Bíblias
e numa atmosfera de oração, estudarem as suas Bíblias, pedir para que Deus, portanto, os esclareça. Somente desta maneira é que Deus, através da revelação, pode nos mostrar a todos nós as coisas ocultas, os mistérios desta vida, os mistérios. Reparem que o grande mistério, um dos primeiros grandes mistérios que é nos revelado quando nós estudamos a Bíblia, é que a própria palavra de Deus ela é luz. Mas a palavra de Deus é luz espiritual, é diferente da luz do sol ou das luzes artificiais que os homens fazem. A palavra de Deus é um tipo de luz que é diferente dessas luzes. O sol e a luz artificial que o homem faz, elas iluminam fora do ser humano, elas iluminam aquilo que está à nossa frente. Portanto, nós conseguimos enxergar o que está à nossa frente, conseguimos ver os objetos, conseguimos distinguir as cores, somente quando a luz incide sobre esses objetos. Quando não há luz sobre esses objetos, nós não conseguimos, portanto, ver esses objetos. Portanto, essa luz incide sobre, portanto, esses objetos, de tal maneira que os possamos ver com os nossos olhos. Portanto, o sol, a luz artificial, portanto, iluminam, incidem sobre os objetos para que os possamos ver. Agora, a luz da palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente. E quando a luz da palavra de Deus ilumina a nossa mente, então, junto com a luz do sol e a luz artificial que ilumina os objetos, então nós conseguimos perceber, ou seja, nós conseguimos ver os objetos que são iluminados pela luz do sol ou pela luz artificial, mas a luz da palavra de Deus que ilumina a nossa mente nos permite compreender o significado das coisas que nós vemos, tanto que estão sendo iluminadas pela luz do sol. É diferente das pessoas que não estudam a Bíblia ou não conhecem a Bíblia. As pessoas que não conhecem a Bíblia, elas apenas conseguem ver os objetos iluminados pelo sol, mas não conseguem entender a mensagem que está por detrás desses objetos. Porque para cada coisa que existe, por detrás de cada coisa que existe, há ali uma mensagem. Há uma mensagem que nós só podemos compreender essa mensagem se tivermos as nossas mentes iluminadas tanto pela palavra de Deus. E a primeira coisa que a palavra de Deus faz para iluminar a nossa mente é remover o egocentrismo, que é aquilo que cega tanto a nossa mente. Portanto, há aqui uma profundidade dessas realidades, não é? A profundidade desses assuntos que exige muito da nossa atenção para que nós, portanto, separemos tempo e disposição, inclusive até recursos, para considerarmos essas coisas. E isto, de facto, é necessário porque nós estamos a enfrentar problemas muito sérios. Nós estamos a enfrentar problemas muito sérios em que a humanidade está a caminhar para uma situação em que devemos ter loucuras coletivas, devemos ter muitas pessoas a perderem por completo a sua racionalidade. Na verdade, nós já chegamos a este ponto. Nós, quando vemos ali, chegam os fins de semana, ou que coincide ali com um feriado, não é? Os ânimos quando se exaltam, os jovens, inclusive até as pessoas mais velhas, quando vão a essas festas, aquilo que acontece ali, isso mostra claramente que os homens estão a perder, portanto, a razão. Os homens estão a perder a razão. E isto está a aumentar cada vez mais e depois, inclusive, até a alcançar pessoas cada vez mais jovens. Hoje já temos situações em que até adolescentes se envolvem, já bebem, já fumam. Portanto, o mundo está, de facto, a ficar muito bagunçado. E há uma necessidade, de facto, de nós olharmos para essas coisas como realmente elas são e aplicar aquele princípio de que um diagnóstico correto de uma doença é meio caminho andado para a cura. Não é? Então, nós precisamos de fazer um diagnóstico correto dos males de que a sociedade padece, para que então possamos, não é, logo a partida, com esse diagnóstico, percorrermos meio caminho em direção à cura. Só que para fazermos esse diagnóstico, nós precisamos de estarmos atentos, precisamos de nos concentrar para os fenômenos que estão a ocorrer na sociedade, nós precisamos de observar esses fenômenos, nós precisamos de olhar de perto para esses fenômenos e
começar a procurar a origem desses fenômenos. Nós precisamos de cavar fundo para descobrir, portanto, a origem desses problemas. Porque a dinâmica da vida, ela já nos mostra, já nos mostrou há muito tempo que existem dois mundos paralelos. Não é? Existem dois mundos paralelos, existe o mundo físico, existe o mundo espiritual. Pois esses dois têm uma relação muito íntima, mas que, entretanto, o mundo espiritual é que influencia, portanto, o mundo físico. Conforme vai ser, conforme é o mundo espiritual, assim será, portanto, o mundo físico. Quando as trevas espirituais, não é, dominam a vida de um povo ou de uma pessoa, então isso é de se notar pelo seu comportamento, não é? A gente vê pessoas com comportamentos desviantes, isso é sinal de que a vida espiritual dessa pessoa está em trevas. E o que traz essas trevas, não é a ausência da palavra de Deus. E geralmente são os demônios, não é? Os demônios que foram expulsos do céu, caíram sobre a terra. Eles é que vêm aqui, não é? E trazendo a mentira, não é? Trazendo a mentira para os homens, eles expulsam a palavra de Deus. E os homens sem a palavra de Deus, portanto, eles ficam sem a luz para iluminar as suas mentes, de tal maneira que quando olharem para os objetos à sua volta, que são iluminados pela luz do sol, portanto, eles, sem a iluminação da palavra de Deus, eles não conseguem perceber o significado dessas coisas. Eles não conseguem perceber o significado dessas coisas. Olha, as coisas que existem, que são iluminadas pelo sol, nós olhamos para elas. Quando tivermos as nossas mentes iluminadas pela palavra de Deus, nós vamos entender que essas coisas são meios para alcançar um fim. Portanto, essas coisas não são o fim em si mesmas, mas elas são o meio para alcançar o fim. Eu iria dar um exemplo aqui, um exemplo muito concreto do que estou a dizer, e recorrendo aqui a algo que todo mundo quer, todo mundo corre de forma desenfreada em busca disso. Eu iria dar portanto, o exemplo daquilo que estou a dizer aqui, mencionando o dinheiro. Né? O dinheiro é o que todo mundo quer, todo mundo faz de tudo para ter dinheiro, as pessoas se vendem, as pessoas matam por causa do dinheiro. Bom, o dinheiro é algo que está ali, existe. Né? Nós podemos ver com os nossos olhos. Está ali, a luz incide sobre o dinheiro, a gente olha para o dinheiro. Mas se as nossas mentes estiveram obscurecidas pelo pecado, ou melhor, se as nossas mentes não estiverem iluminadas pela palavra de Deus, quando nós olhamos para o dinheiro, nós olhamos a ele como um fim e não como um meio para alcançar o fim. E quando nós olhamos o dinheiro como um fim, nós vamos violar tudo aquilo que é princípio, vamos desprezar tudo aquilo que é valor, portanto, para alcançar este dinheiro que consideramos como se fosse um fim. E quando é assim, este dinheiro passa a ser o nosso senhor e nós passamos a ser escravos desse dinheiro. As pessoas hoje, muitas pessoas são escravas do dinheiro. As pessoas fazem coisas que mostram claramente que elas fazem essas coisas para alcançar dinheiro porque elas são escravas do dinheiro. O dinheiro domina essas pessoas de tal maneira que elas, portanto, não têm mais vontade própria, violam tudo que é princípio, desprezam tudo que é valor para alcançar esse dinheiro. Portanto, este é um exemplo que eu iria dar, portanto, deste dinheiro, quando é visto como uma mente que não está iluminada pela palavra de Deus, e este dinheiro passa a ser tratado como um fim, de tal maneira que as pessoas fazem de tudo para alcançar esse dinheiro. Portanto, este é um de vários outros problemas, temos problemas muito sérios mesmo, que é uma necessidade de nós, tanto recorrermos a Deus e pedir para que Ele nos ensine a sermos humildes, para que então possamos, de facto, abordar esta questão com a seriedade que merece. Porque as pessoas orgulhosas, as pessoas que estão sendo dominadas pelo pecado, quando elas começam a ganhar benefícios prejudicando os outros, essas pessoas, quando estão diante de uma situação em que
os esquemas dele vão ser desmascarados, eles se sentem ameaçados e depois se levantam contra aqueles que querem, portanto, desmascarar os esquemas. Embora as pessoas que vão desmascarar os esquemas dessas pessoas, eles não têm como objetivo final desmascarar, portanto, os esquemas dessas pessoas. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é aliviar o sofrimento daquelas pessoas por causa desses esquemas, porque esses esquemas fazem sofrer muitas pessoas. Então, algumas pessoas, movidos pela empatia, movidos por este sentimento, não é, de se juntar com os sofredores. Então, eles propõem soluções para aliviar o sofrimento daquelas pessoas. Só que isso vão ter, portanto, denunciar esses esquemas ou desmascarar esses esquemas. Agora, as pessoas que se beneficiam com esses esquemas sentem-se ameaçadas, depois se levantam contra esses. Portanto, são várias situações aqui que nós podemos encontrar, mas tudo isso para tentar chamar a atenção às pessoas que tudo isso que está a acontecer é porque essas pessoas têm as suas mentes obscurecidas, não é? E tendo as suas mentes obscurecidas, quando ele olha, não é, para as coisas em sua volta, ele não consegue compreender o significado que essas coisas têm. Por isso acabam tendo tomando essas atitudes. Portanto, a proposta aqui não é de condenar ou criticar ou não, não. Não é, nós não estamos aqui, nós temos consciência daquilo que a palavra de Deus nos diz. Jesus Cristo disse que a luta dos cristãos não é contra carne e sangue, mas é contra as forças espirituais do mal. Portanto, nós não falamos isso para condenar as pessoas, mesmo aquelas que fazem mal. Não, nós não estamos aqui para condenar as pessoas. Estamos aqui para criticar as pessoas. Nós aqui estamos aqui, a nossa proposta aqui é trazer, portanto, a revelação dessas coisas que acontecem no mundo espiritual, que acabam afetando as pessoas no mundo físico. Portanto, é despertar. Porque nós acreditamos que mesmo essas pessoas que estão a fazer essas coisas mais, elas têm lá um certo humanismo. Elas têm um certo humanismo. E nossa intenção é despertar aquele humanismo, de tal maneira que esse humanismo, quando eu falo humanismo aqui, refiro-me àquele humanismo na perspectiva divina, não é? Aquele humanismo daquele homem Adão antes do pecado. Aquele homem que tinha comunhão com Deus. É este humanismo que estamos a falar dele. Então, despertando este humanismo, então essa pessoa vai passar a se guiar por valores e princípios. Então aí o amor vai reinar supremo, então essa pessoa não vai ser capaz de fazer mal aos outros só para se beneficiar. Portanto, nós sempre temos que tentar repetir várias vezes isto, porque nós compreendemos que, de fato, há uma grande dificuldade das pessoas compreender isso, porque é a falta de conhecimento, não é? E, inclusive, até a falta de autoconhecimento. As pessoas que fazem mal, elas querem fazer o bem, mas acabam fazendo mal porque não percebem que existe uma força que domina sobre eles, que faz com que eles façam o mal que não querem e não façam o bem que querem. Portanto, são assuntos muito profundos, de fato. São assuntos muito profundos e nós reconhecemos a dificuldade que é, portanto, falar desse assunto. Nós reconhecemos, portanto, a complexidade que essas coisas têm. Mas é justamente por reconhecermos isso que nós achamos necessário falar dessas coisas, com todo o cuidado que seja necessário, que é para então despertar as pessoas, que é para compreender as pessoas. Porque se não for assim, nós estamos a caminhar para o caos. Estamos a caminhar para o caos. Preciso que façamos alguma coisa para reverter esta situação, porque se isto continua assim, nós estamos a caminhar para uma situação tão insustentável que a vida não vai ser possível aqui na Terra. Existe ali, a história registra aquilo que é a Revolução Francesa, que ela aconteceu em 1793, por aí, 1793 até 1797, por aí. Esta Revolução Francesa, se vocês forem anotar, ela acontece numa época que
é um marco na história eclesiástica, né? 1793 a 1797. Porque depois nós temos ali o 1798. O ano 1798 é o termo, é o fim daqueles 1260 anos que a Bíblia, portanto, fala de uma linguagem figurativa. Tempos de metade de um tempo, 42 meses, ou 3 tempos e meio. Portanto, 1798 é quando termina, portanto, esses 1260 anos, que é tempo de metade do tempo, que teria começado no ano 538. Portanto, esse período começou no ano 538 e termina, portanto, no ano 1798, que é chamada Idade Média, Idade Medieval, ou Idade das Trevas. Então, pouco antes de terminar esse período, portanto, em 1798, veio a Revolução Francesa. A Revolução Francesa acontece, de certa maneira, está ligado ao fim, tanto deste período, que aconteceu em 1793 até por aí 1797, por aí. E esta Revolução Francesa, ela é um espelho ou uma miniatura daquilo que o mundo vai se tornar no futuro breve. A inspiração nos aconselha a estudar muito a Revolução Francesa, porque ali nós podemos encontrar as razões por que aquela revolução aconteceu. E também podemos ver os resultados desastrosos que foram daquela revolução. E que as mesmas razões que trouxeram aquela Revolução Francesa hoje estão sendo aplicados de forma universal em todo o mundo. Aqueles princípios que resultaram na Revolução Francesa agora se encontram em todo o mundo. E, na verdade, já começaram até a trazer os seus frutos. E se isto continua assim, então nós vamos ter uma outra Revolução Francesa, mas no mundo inteiro. A Revolução Francesa, na sua essência, foi uma anarquia total. Uma anarquia total. Ali houve, portanto, a ausência do governo. A ausência do governo no sentido dos homens se autogovernarem a si mesmos. A Revolução Francesa, os homens perderam o autodomínio por completo. Os homens já não tinham o autodomínio. A moral foi pisada aos pés. A moral foi eliminada do ser humano. E sem moral, o homem vira pior que bicho. O homem, quando não tem moral para governar as suas paixões, quando o homem perde a sua moral, as paixões baixas do ser humano, elas ganham expressão e o homem fica pior que animal. Portanto, na Revolução Francesa, o que caracterizou, foram aplicados certos princípios que anularam completamente os valores morais, não é? E os homens, portanto, mergulharam naquele caos, naquela anarquia total, justamente por ausência deste governo, porque a moral foi destruída. Hoje nós estamos a enfrentar uma mesma situação. Hoje os valores morais estão sendo pisados aos pés. Hoje os homens estão a jogar fora aquilo que é a sua moralidade. E isto está a trazer novamente a Revolução Francesa. Está a voltar a trazer a Revolução Francesa. Porque nós estamos a ver o que está a acontecer. Estamos a ver a justiça privada. Agora há ânimos muito exaltados. As pessoas estão a lixar os outros só porque desconfiam de que roubou alguma coisa. Que mesmo que se comprove que a pessoa roubou aquilo, não é motivo para chegar a um extremo como esse de lixar o indivíduo. Portanto, isso tudo são sinônimos de uma sociedade tão doente que está a sofrer de um câncer já na fase terminal. Portanto, essas coisas são sinônimos, são sintomas, portanto, dessas coisas. E isso deve nos chamar a atenção. Isso deve nos chamar a atenção. É preciso chegar a um momento em que nós temos que parar um pouco e nos perguntarmos a nós mesmos se vale a pena acumular tanta riqueza a este preço, a este preço. Portanto, é preciso, de fato, olharmos para essas coisas e percebermos que o mal não está lá fora, o mal não está com o outro, o mal está comigo. Sou eu, primeiro, que devo olhar para mim, não é? E tentar perceber se a minha contribuição na sociedade é para o bem ou é para o mal. Se o meu comportamento, se o meu desempenho na sociedade é para o bem ou é para o mal. Portanto, começa comigo, deve começar comigo. E assim
ganharmos aquilo que perdemos, que nos caracteriza como seres humanos diferentes dos animais irracionais, que é a moralidade. A moralidade. E falando aqui da moralidade, desperta-me aqui uma situação que eu tenho estado a notar, que eu teria dito agora que estamos a perder a moralidade, mas entretanto a gente ouve muitas vezes as pessoas a falarem de moralidade. Nós temos ouvido aí, quando acontecem situações, não é, dos homens cometerem, terem um comportamento indecente, os homens terem comportamentos desviantes. Depois aparecem outros, não é, que se admiram de ver esses homens a ter essas atitudes e começarem a dizer que essas pessoas não têm moral. Portanto, as pessoas falam, não tem moral, aquele fez isso porque não tem moral, o outro fez aquilo porque não tem moral. Portanto, há pessoas que portanto, aparecem e falam, usam esta palavra moral, portanto, para atribuírem, portanto, certos comportamentos desviantes que algumas pessoas têm tido. Agora, se essas pessoas com esses comportamentos desviantes são consideradas como não tendo moral, a pergunta que eu iria fazer é: qual é a moral, então, que está faltando naquelas pessoas? Qual é a moral que as pessoas que não têm esses comportamentos desviantes, portanto, eles têm? Portanto, se aquelas pessoas que têm um comportamento desviante fazem aquilo por não ter moral, agora, esses que não fazem aquelas coisas, qual é a moral que têm? De que moral é que nós estamos a falar? Qual é a moral de que nós estamos a falar? Bom, o que eu sei é que a moral é um termo que está conotado com a religião. Não é possível haver moral sem religião. A moral é um termo que está ligado à religião. A moral é um termo associado à mente. A moral é um termo associado à mente. A moral é um termo associado aos pensamentos e aos sentimentos. Depois se reflete no comportamento, mas primariamente a palavra moral está associada aos pensamentos e aos sentimentos. E sentimentos e pensamentos são questões que só podem se lidar com elas de forma correta no âmbito religioso. Tanto é assim que a Bíblia nos diz que a lei de Deus, que é a lei moral, os 10 mandamentos, ela é bem afiada e penetrante como uma espada de dois gumes e penetra até as juntas e medulas e sonda os pensamentos e os sentimentos. Portanto, a lei moral, que é a lei de Deus, portanto, é uma lei religiosa. Portanto, ela é tão penetrante que sonda os pensamentos e as intenções do coração. Portanto, a moral deve estar sempre associada aos pensamentos e sentimentos. Estes assuntos, os pensamentos e sentimentos, são questões que só podem ser lidar com elas de forma correta no domínio da religião. Somente no domínio da religião é que nós podemos lidar de forma correta com estas questões. Onde encontramos, portanto, ali a definição, portanto, da violação da lei moral como sendo pecado, não é? Pecado é violação da lei moral. Agora, pecado é um termo religioso. Está associado, portanto, à lei moral, no caso concreto aqui, que é violação. Não é? E aqui, quando encontramos a lei moral, que lida com os pensamentos e sentimentos, também é igualmente, portanto, um termo religioso. A moral é um termo religioso. E aí, só podemos lidar de forma correta, ou podemos, portanto, tratar da verdadeira moral, quando nós, portanto, associamos essa moral à religião. Agora, as pessoas que têm, não é, denunciado as outras, têm falado das outras que têm comportamentos desviantes como sendo imorais, são pessoas que negam a religião. Portanto, pessoas que negam a religião, mas falam da moral. Que moral é esta? Uma moral sem religião. Bom, só pode ser uma moral falsa. Só pode ser uma moral de baixos padrões, não é? Uma moral que rebaixa, portanto, os seus padrões. Uma moral inferior. Agora, uma moral inferior ou uma moral com padrões baixos não é moral, não é moral. Portanto, é alguma coisa aí que podemos ver que há ali um pouco de hipocrisia dessas pessoas que tentam denunciar as outras pessoas de comportamento desviante como sendo imorais, quando eles mesmos aderem
a uma moral com princípios inferiores, não é? São pessoas que aderem a uma moral com princípios rebaixados. Porque, afinal, essas pessoas que denunciam as outras, como tendo. Bom, eu não estou aqui a defender as pessoas que têm práticas desviantes, não, não é isso. A ideia é que nós encontremos a solução adequada para o problema. Porque pior do que o problema é uma solução inadequada do problema. Se a gente tem um problema, procura uma solução, e esta solução não resolve o problema, então essa solução é pior que o problema, porque só vai acrescentar o problema. Portanto, eu não estou aqui a defender as pessoas que têm um comportamento desviante. Não. Apenas estou a tentar chamar a atenção que existe o perigo de nós, ao tentarmos resolver o problema dessas pessoas de comportamento desviante, irmos adotar uma solução que vem piorar, portanto, o problema. Portanto, quando a gente chama de imorais as pessoas que têm um comportamento desviante, sendo que nós mesmos aderimos a uma moral de princípios rebaixados, a uma moral e de padrões inferiores. Então, nós somos hipócritas, isso é hipocrisia. Nós fingimos sempre ser aquelas as boas pessoas, e isso, de certa maneira, seria ah, aquela situação em que, para eu parecer boa pessoa, tenho que pintar os outros de mau caráter. Quer dizer, para eu parecer na sociedade que eu sou um indivíduo de bom caráter, então tenho que sujar os outros, tenho que fazer os outros serem piores. Portanto, são golpes baixos, não é? Que acho que não seria o método, não seria a solução adequada ao problema que estamos a enfrentar. É um problema muito sério e precisa, de facto, de recorrer a soluções sérias para que então possamos resolver, portanto, esse tipo de problemas. Agora, a moral deve estar sempre conotada com religião, porque é impossível falar da moral verdadeira sem, portanto, falar da religião. Porque a moral está associada aos pensamentos e sentimentos, não é? E estas questões de sentimentos só podemos lidar com essas coisas de forma correta no âmbito religioso, não é? No âmbito religioso. Nós temos aí a situação que encontramos ali, portanto, a Bíblia a dizer que a violação da lei moral é pecado. E pecado é um termo que é religioso. O pecado é um termo religioso. E este termo religioso, que é o pecado, está associado, portanto, à lei moral dos 10 mandamentos, que é a violação dessa lei moral. Portanto, o pecado é a violação da lei moral, e sendo o pecado um termo religioso, a moral vai ser igualmente também um termo religioso. Portanto, separar a moral da religião é recorrer a um tipo de moral com valores inferiores, padrões inferiores, o que acaba não sendo moral coisa nenhuma. Portanto, este é um dos problemas que eu tento trazer aqui para reflexão, para que então, de facto, nos paremos um pouco e olhemos, portanto, para essas coisas. As pessoas às vezes aceitam isto sem considerar a sua profundidade, porque essas pessoas são motivadas pelo ganho próprio, não é? As pessoas, tudo o que fazem, seu objetivo é o ganho próprio, não é? Eles são motivados pelos sentimentos egocêntricos, o ego está ali a reinar supremo. Então, qualquer coisa que eles encontram que se adapta, portanto, para os seus interesses, eles aceitam isso como regra, não é? Sem querer olhar, portanto, para o outro lado da questão. Tudo isso por causa da influência daquela terça parte dos demônios que foram expulsos com Lúcifer do céu, agora vem aqui e nos influenciam para isso. Então é preciso, de facto, nós recorramos, portanto, à palavra de Deus, que é luz, para iluminar as nossas mentes, para que então possamos compreender o significado das coisas que estão à nossa volta, que são iluminadas pela luz do sol e pela luz artificial. Nós precisamos, portanto, de abordar essas questões nessa perspectiva, e aí sim nós podemos, portanto, sermos elevados às nossas faculdades superiores, às nossas faculdades mentais, pois possamos, portanto, de facto, sermos enobrecidos nos nossos corações, nos nossos sentimentos, e assim nós seremos, de facto, ferramentas bem afinadas para ajudar, para contribuir para a sociedade, porque afinal o que nós queremos aqui é contribuir, trazer a nossa contribuição para ajudar a sociedade
aliviar o sofrimento que, portanto, está a nos a matar a todos nós. Está a nos a matar a todos nós. Então, portanto, nós estamos a trazer essas questões, abordar essas questões nessa perspectiva, pedindo, portanto, apelando, portanto, para as pessoas olharem essas coisas com a atenção devida, né? Essas coisas precisam de ser olhadas com muita atenção. As pessoas mais velhas, né? As pessoas mais velhas, nós estamos a notar agora que as metamorfoses das sociedades, nós estamos a notar aqui que o crescimento, não é, das pessoas hoje já não é como era de antes, não é? Nós estamos a ver pessoas já com idade adulta terem comportamentos infantis. É uma situação em que há pessoas crescidas têm um comportamento infantil. Isto mostra que essas pessoas têm o seu cérebro embotado, não é? Têm o seu cérebro, não é, bloqueado, crescem fisicamente, as pessoas crescem fisicamente e depois têm uma mente de criança, quer dizer, uma mentalidade infantil. Acaba sendo uma coisa muito pejorativa para o próprio ser humano. O ser humano precisa assumir-se como tal. Se você já é uma pessoa adulta, assuma-se como tal, seja adulto. Os mais novos precisam de olhar para você como espelho, em quem se espelhar. Agora, quando a gente tem essas atitudes de pessoas com corpos grandes, depois tem uma mentalidade de criança, os mais novos então vão fazer o quê? Os mais novos vão fazer o quê? Depois tem a lei da influência, né? Tem a lei da influência, as crianças depois vão imitar isso, e depois quando começam a criar problemas aqui, somos nós que depois voltamos a perguntar, mas o que é que se passa com essas crianças? Mas eles se espelharam em nós, eles se espelharam em nós. Portanto, vamos olhar para essas coisas e como o diagnóstico feito de forma correta, para que então seja meio caminho andado para a solução, não é? Para que seja meio caminho andado para a solução. Agora, associando a moral à religião, então nós vamos começar aqui a olhar para estes assuntos na perspectiva religiosa. Na perspectiva religiosa. Agora, quando eu falo da religião aqui, por favor, aqui também é preciso abrir um parênteses para esclarecer essas coisas, porque há muitas pressuposições por aí. Há muitos preconceitos, muitos paradigmas. Só quando for falar da religião, já conota com alguma coisa que ele tanto criou, não sei aonde. Mas nós não estamos a falar disso. Nós, quando falamos da religião, estamos a falar daquele conceito que está associado ao próprio nome religião. Porque a palavra religião significa religar. Portanto, a palavra religião significa ligar aquilo que foi separado. Então, antes já esteve junto, mas depois foi separado. Então, vem a religião para religar. E no caso aqui, a religião cristã é um estilo de vida que consiste em ensinar os homens a se voltarem para Deus, religarem com Deus. Portanto, esta religião é aquela que vem ligar o nome novamente com Deus. Porque o pecado vem separar o homem de Deus. Então, a religião cristã vem unir novamente o homem com Deus. É dessa religião que estamos a falar. E é esta religião que é associada à moral. Associada à moral. E aqui nós então chegamos a um ponto em que nós pois, vamos considerar que esta religião associada à moral é uma questão da mente e do coração. É uma questão que tem a ver com pensamentos e sentimentos. É verdade que também tem a ver com o comportamento ou as atitudes do ser humano, mas as atitudes ou o comportamento vêm como consequência. É por isso que esta religião associada à moral não incide muito no comportamento, porque o comportamento vem como consequência daquilo que esta religião incide, que é os sentimentos e os pensamentos, a mente e o coração. Portanto, esta religião associada à moral incide mais sobre a mente e sobre o coração. Incide mais sobre os pensamentos e os sentimentos. E quando esta religião associada à moral consegue resolver o problema do coração e da mente, então o comportamento vai ser igualmente
vai estar igualmente resolvido. Porque há uma harmonia aqui entre pensamentos, palavras e ações. Não é? Há uma harmonia entre pensamentos, sentimentos, palavras e ações. O homem, ele é perfeito quando consegue encontrar o alinhamento dessas coisas. A Bíblia nos recomenda a falarmos da mesma maneira como pensamos e a nos comportarmos da mesma maneira como nós falamos e como nós pensamos. Portanto, quando há este alinhamento do pensamento, sentimentos, palavras e ações, então o homem encontra a perfeição. E somente a religião cristã associada à moral é que pode resolver este problema. Somente essa religião é que pode resolver isso. É por isso que nós, quando falamos da religião cristã, onde temos lá o Evangelho, não é? E o Evangelho revela o poder de Deus para a salvação de todo o que ele crê. Então, quando falamos aqui da salvação, estamos a falar do plano da salvação. A apostasia fez com que a igreja cristã deixasse de tratar do plano da salvação como ciência. A salvação não é vista como ciência, porque a apostasia está lá. A apostasia fez com que a religião seja algo místico ou algo supersticioso, não é? Porque nós sabemos que onde há ignorância, a superstição está lá. Então a apostasia trouxe a falta de conhecimento da palavra de Deus. Portanto, a apostasia trouxe a ignorância da palavra de Deus. E por conta dessa ignorância começou a surgir aqui muita superstição. Portanto, há muita superstição. E as pessoas começam a tratar a religião cristã como se fosse algo supersticioso. Inclusive até alguns pregadores falsos, não é, que aparecem aí, quando falam de algumas coisas que até eles mesmos não entendem, depois começam a dizer que são mistérios. É mistério, é mistério. Ora, sim, são mistérios, mas são mistérios revelados. São mistérios revelados. E se são revelados, claro, aí depois entra a questão de perguntarmos a quem é que são revelados. Portanto, o Apocalipse, na introdução do Apocalipse, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1 a 3, ali encontramos ali a Bíblia nos dizer que o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para revelar aos seus servos, os profetas, as coisas que devem acontecer. Portanto, aqui a questão da revelação tem a ver com a gente ser servos de Deus. Somente os servos de Deus vão encontrar a revelação. Agora, quando alguém aparece, não é? E fala de mistérios revelados como sendo mistérios ocultos, então essa pessoa mostra com isso que ele não é tanto servo de Deus. Não é servo de Deus. Então, o cristianismo associado à moral, não é? Traz este conhecimento que nos mostra que a salvação deve ser vista como ciência. Já é tempo de nós olharmos a salvação como ciência. Estudarmos a salvação como ciência. E nós sabemos que ciência é o conhecimento. E se estudarmos a salvação como ciência, então nós estamos aqui a lidar com a salvação para termos o conhecimento do plano da salvação. Nós precisamos de conhecer o plano da salvação. E conhecendo o plano da salvação, nós temos que conhecer primeiro o Salvador, a pessoa de Jesus Cristo. E é a pessoa de Jesus Cristo que nos revela o Pai. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós conhecemos o Pai. E assim conhecemos o plano da salvação como ciência. Porque conhecimento é ciência. E quando nós estudamos, de fato, o plano da salvação como ciência, e ciência é conhecimento, conhecimento tem a ver com a mente. Ciência tem a ver com a mente. Então aí entramos na questão da necessidade de estudarmos, portanto, a ciência da salvação, onde nós vamos usar as nossas mentes. Onde nós vamos usar as nossas mentes. Ok, mas na condição de pecadores é que nos encontramos. A Bíblia diz que o homem natural, e este homem natural é o homem que tem a mente natural. A Bíblia diz, Paulo, quando escreve aos Romanos, aliás, aos Coríntios, Paulo, quando escreve aos Coríntios, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Portanto, na condição de pecadores, na condição em que nós nos encontramos, não podemos compreender as coisas tanto espirituais. E essas coisas espirituais é onde nós encontramos este plano da salvação que devemos começar agora a estudar como ciência. Mas então, para isso, é preciso corrigir essa questão desta mente natural que nós temos, que é incapaz de compreender as coisas do Espírito de Deus. Nós precisamos de corrigir, portanto, essa mente. E isso só podemos fazer quando nós vemos ali João escrevendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Aquele verbo que se faz carne e habita entre nós é Cristo encarnado. E Cristo, a encarnação de Cristo, acontece porque a palavra escrita, que já estava aqui na terra antes de Cristo nascer, ela se fez carne e habitou entre nós. Portanto, Cristo veio à existência, portanto, ele encarnou aqui na terra pela palavra. A palavra de Deus é que se encarnou para que Cristo viesse à existência. Igualmente nós, como sendo seguidores de Cristo, só podemos nascer de novo para abandonar aquela mente que não compreende as coisas de Deus. Só podemos nascer de novo pela palavra. A palavra que se encarnou em Cristo e ele habitou em nós. Esta mesma palavra deve encarnar em nós para que então nós nasçamos de novo e possamos ter a mente que compreende as coisas de Deus. E somente com esta mente nós podemos estudar o plano da salvação como ciência. Somente desta maneira. Somente assim. E neste processo de nós nascermos de novo, para que então esta palavra se faça carne e habite entre nós, nós precisamos nos submeter a um estudo deste plano da salvação, onde nós vamos encontrar ali, portanto, este conhecimento, que deve começar, portanto, pelo estudo da própria mente. Nós precisamos de conhecer a nossa mente. Nós precisamos de conhecer a nossa mente. A mente é o órgão, ou o meio mais elevado que Deus criou para revelar ao próprio Deus. A mente humana é a coisa mais extraordinária e maravilhosa que existe aqui na Terra. A coisa que mais existe. Aliás, a cegueira espiritual trouxe aqui uma situação muito triste. A mente humana, ela é de tão grande valor, mas tão grande valor, que infelizmente as pessoas com estas mentes, porque estão obscurecidos, até as mentes em trevas, acabam usando este meio de grande valor para ir procurar coisas de valor inferior. As pessoas usam suas mentes para procurar ouro, para procurar prata, para procurar coisas que não têm vida. Coisas que não têm vida, só por causa daquele brilho. As pessoas usam a mente para ir procurar, portanto, essas coisas que não têm valor nenhum. Bom, isso para a nossa realidade aqui, na zona sul de Moçambique, sobretudo os Maxanganas, eu posso trazer aqui um exemplo que podem compreender facilmente o que eu estou a dizer. É o mesmo que você comprar um carro de luxo para ir criar patos. Usar um carro de luxo para criar patos. Usar um carro de luxo como capoeira para criar patos. Na verdade, até ali em Gaza, ali em Choco, tem acontecido ali que as pessoas usam carros de luxo para transportar aqueles carros de luxo, aqueles 4x4, para transportar material de construção. Transportam areia, transportam bloco, transportam cimento. Com os carros 4x4. Portanto, usar a mente para procurar ouro, prata e dinheiro é o mesmo que usar uma viatura de luxo para criar patos. Ou usar uma viatura de luxo para transportar material de construção. É isto que tem estado a acontecer conosco. Justamente porque temos as mentes obscurecidas pelo pecado e não percebemos o valor que Deus colocou no ser humano, na sua mente. O meio mais elevado que Deus criou, que é a mente do ser humano, que infelizmente por causa do pecado ficou obscurecida, mas o plano da salvação, que gira em torno de Cristo, quando vem até nós, e nós hoje temos que estudar esse plano da salvação como ciência, então ele vem para remover que estão nas nossas mentes, para que então nós possamos ter esta luz que precisamos de entender, aliás, esta luz que precisamos de ter, para que então possamos olhar essas coisas do ouro, prata e dinheiro no seu verdadeiro sentido. No seu verdadeiro sentido. São coisas sem vida, são coisas inferiores. Portanto, quando nós somos iluminados a nossa mente com a palavra de Deus, a nossa moral é elevada, então olhamos essas coisas todas como inferiores. E passamos a valorizar os homens, porque todas as pessoas têm as suas mentes. E é essas mentes que têm um grande valor do que todas as outras coisas. E se nós temos consciência disso, nós vamos valorizar as pessoas. E é nesse valorizar as pessoas que vai se cumprir aquele mandamento de Deus. Ame ao próximo como a ti mesmo.
Nós passamos a olhar as pessoas de maneira diferente. Passamos a olhar as pessoas como sendo pessoas que têm valor, pessoas para quem Jesus Cristo deixou o céu e veio para morrer por elas. Nós devemos começar a olhar as coisas, as pessoas desta maneira. Se estudarmos o plano da salvação como ciência, onde então nós vamos abrir ali um capítulo para estudar, portanto, a mente humana. E no estudo